Tá? Está tudo. Ok. Então vai em 3, 2, 1. Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversa com o Marketeer. Hoje estamos num cenário diferente, também um bocadinho para prepararmos o que vai ser a terceira temporada, a segunda temporada, aliás. Hoje viemos ao Praxis Beer Fest e vamos ter hoje uma conversa com o Tiago Lopes, do podcast Quem Bebe por Gosto, que tivemos estes 3 dias aqui a tratar da parte da produção, streaming e daqui do palco do Jardim. Tiago, para já obrigado por aceitares estar aqui nesta nossa conversa. Fala-me um bocadinho sobre ti, apresenta-te também para o nosso público em geral, saber o que é que tu fazes e o que é que te motivou a criar o teu próprio podcast. Obrigado antes de mais pelo convite de estar aqui e pela colaboração nestes últimos dias, de levar a cerveja a mais pessoas. Essa é a minha missão enquanto criador de conteúdos, e o Quem Bebe por Gosto, que nasceu há 6 anos como um podcast, e era uma ferramenta para mim para tentar entregar algo da minha paixão a uma indústria que estava tão embrionária na altura, e o formato de podcast foi o que surgiu naturalmente, e depois ao longo dos tempos desdobrou-se em vários formatos, nomeadamente em vídeo, canal de YouTube, que é talvez o ponto que mais gosto me dá a fazer, também mais trabalho, claro. Mas que eu acho que chega a um público mais variado também, e permite-me ser mais criativo, sair um bocadinho do formato. E pronto, isso é o que eu tenho vindo a fazer enquanto criador de conteúdos, com o Quem Bebe por Gosto. Tu basicamente apanhaste aqui uma fase, e nós aqui já tivemos com o João Claro da Bru, que tivemos também a conversar um bocadinho sobre a questão da cerveja artesanal. Tu apanhaste na fase que ainda não se falava de cerveja artesanal, não é? Sim, a verdade é que eu comecei a trabalhar com cerveja artesanal já há cerca de 10, 11 anos. Okay. Na altura servia cerveja, ou seja, trabalhava num bar de cerveja artesanal, primeiro em Barcelona, depois em Estocolmo, e depois é que eventualmente regressei a Portugal, a Lisboa, e transformei-me em cervejeiro, e a verdade, fui cervejeiro na altura na Dois Corvos, e na verdade nessa altura havia muito pouco da cultura cervejeira. É curioso que nós estamos aqui precisamente no festival organizado pela Praxis, que foi a cervejeira que nasceu primeiro, a cervejeira artesanal em Portugal, com mais tempo, mas a verdade é que durante ainda algum tempo tiveram sozinhos, ou quase sozinhos, nesta missão de criar cervejas diferentes para além das duas marcas que nós conhecemos, e eu na verdade quando entrei havia muito pouco de cerveja artesanal. E o que nós acabámos por ver é que noutros países a cultura cervejeira estava ligeiramente mais desenvolvida aqui em Portugal, ou seja, o conhecimento que eu neste caso adquiri em Espanha e na Suécia foi que me deu aqui um kickstart de avanço comparativamente ao que existia no mercado cervejeiro em Portugal. Achas que isto também, claro que obviamente que ajuda, o facto da internet ajudar à busca de informação, né? Nós vemos isto em vários nichos, no fitness, em tudo, né? Na culinária, todos evoluíram por causa também de haver mais informação disponível. Mas eu por acaso tenho muitos amigos e muita gente que é muito apreciadora de cerveja artesanal, e eu é o que eu digo, eu sou iniciante ainda, porque é nestes contextos de trabalho que eu vou também apurando o meu paladar. Mas o que é que tu achas para uma pessoa que, eu gosto de cerveja, mas ainda não sei o que é que vou provar, vou a um festival, o que é que eu vou provar de cerveja artesanal? O que é que tu recomendas a esse tipo de pessoas? Como é que eu, por exemplo, já me disseram a mim, no outro dia achei piada porque eu fui no Bru, fui pedir uma cerveja e disse, mas eu gosto é de gin. Ele disse, então toma esta. E acertou, eu adorei aquela cerveja, foi o que eu vi. O que é que tu achas que as pessoas têm, quando vão beber uma cerveja, o que é que elas têm que ter em consideração? Eu acho que têm que ter a sorte de ter precisamente alguém atrás do bar que lhes consiga orientar. É curioso que estes 2 primeiros anos que eu tive de experiência de trabalhar atrás de um bar,
é frequente tu teres pessoas, e quando trabalhas num bar de especialidade, tens um grupo de 3 ou 4 pessoas em que normalmente há uma pessoa que é o beer geek, a pessoa que sugeriu o sítio. Que lá levou-os. E o resto da malta está um bocado à nora. E há malta que diz que não gosta de cerveja. Ok. E é nesse momento, enquanto bartender, tu tens que apresentar uma solução. E eu fiz isso durante algum tempo e na minha cabeça é um fluxograma simples de gostas de cerveja sim ou não, sabes o que é que... E normalmente quando sim, eventualmente perguntas se queres algo mais amargo ou mais doce, mais frutado, sour, e exploras um bocadinho. Quando a malta te diz eu não gosto de cerveja, tu tens, o fluxograma troca-se um bocadinho e tu depois questionas o que é que a pessoa gosta, se bebe cerveja, se bebe outras bebidas alcoólicas, como o gin, e tu depois consegues entrar por algo eventualmente mais cítrico, como os sabores dos botânicos que tens no gin, eventualmente explorar isso na cerveja, ou se alguém gosta de vinho tinto ou vinho branco, se for um vinho tinto se calhar consegues ir buscar ali alguns sabores mais de vinho com cervejas envelhecidas em barrica. Ou seja, tens de ter a sorte de ter alguém que te acompanhe, mas depois eu acho que por outro lado tu próprio consegues fazer esse fluxograma. Eu próprio, em algum momento fiz um vídeo de YouTube precisamente a explicar isso e começa com uma encenação de tu chegares a um bar e veres 10, 20 torneiras diferentes e começas a entrar em pânico e tens o choice paralysis, que é precisamente tu perdeste com tanta escolha, que é comum nos bares de cerveja artesanal, e eu acho que é importante haver alguma, ou seja, tu quando começas a gostar de cerveja, seres curioso ao ponto de perceber qual é o estilo que tu gostas e tentares perceber quais são os sabores que tu gostas e depois, eventualmente, consegues aprender pouco a pouco e de forma a terminar este raciocínio, juntamente com o David Santos, que trabalhou comigo em Bruxelas, é sommelier de cervejas, agora lançou uma marca de cerveja sem álcool, a Pace Beer. Nós gravámos há umas semanas, há uns meses, um curso precisamente de introdução à cerveja artesanal, ou seja, para quem... Estou a gravar um... Tranquilo. Dizia que, ou seja, este curso permite precisamente entrar neste universo da cerveja desde a base teórica do que é que são as cervejas, os estilos, os ingredientes, a produção, as escolas cervejeiras, ou seja, é um guia que ao longo de 7 dias te vai permitir seres um expert de cerveja. Obviamente não és um expert de anos, claro, exatamente, mas consegues ter um... Sim, porque depois para seres um expert também tens a experiência, não é? É uma vida, eu acho que é como qualquer outra carreira. Tu até podes fazer o curso, mas depois a vida é que te vai ensinando... Sim, e obviamente há formações, há cursos muito mais técnicos, tanto a nível de produção como a nível de serviço de beer sommelier, que te permitem, aí sim, tu estudares mais e mesmo antes disso, tu teres o gosto de provar coisas novas, tomares notas, colecionar cervejas. Sim, e aí está, foi o que tu disseste há um bocado, uma coisa interessante, que é ser curioso. Não é? As pessoas, nós às vezes, quando somos curiosos por alguma coisa, por mais que até não podemos ser perfeitos ainda, não é? Porque falta-nos a técnica e saber, é mais fácil para a gente dar o passo para começar a gostar de alguma coisa ou fazer alguma coisa, não é? Sim, eu acho que a curiosidade é o que abre muitas portas. Eu acho que aliado à curiosidade é preciso teres alguém que te ajude, que te guie, porque se tu fores curioso e se não tiveres informação, torna-se difícil. O que é curioso, que o que nós tivemos aqui a fazer estes dias é um bocado esse reflexo, que é a partilha de conhecimento, alguma discussão. Eu acho que é bastante importante haver esses meios de informação para que tu, curioso, consigas entender ainda mais. Eu acho que esse é o grande desafio que eu tenho, que é, principalmente por ser a única pessoa a comunicar cerveja em Portugal neste momento, tentar ocupar os vários flancos, ou seja, por um lado gosto muito de falar linguagem mais geek e cervejas mais extremas e mais complexas, mas por outro lado também sinto que tenho a missão de abrir mais a comunicação e facilitar para que consiga chegar a mais pessoas com comunicação mais simples. E a tua missão acaba por ser contribuir
também para o conhecimento destes tais curiosos, não é? Porque se uma pessoa curiosa for ao teu canal, acaba por encontrar uma data de conteúdo e diz assim, opá, já sei, mais ou menos começa a entrar no mundo, não é? Porque isto acaba por ser o construir de não é construir um nicho, o nicho já existe, mas é construir uma camada educativa dentro do teu nicho. É isso mesmo, tu precisas ter informação para te lançares, para conseguires perceber o que é que... Então, e diz-me, como é que foi como é que foi o início? Isto é, agora quando a gente chega... Quantos anos é que tens Há 6 anos que... Há 6 anos era até agora, olhando para trás, 6 anos, tens toda uma história, mas como é que foi o início dessa história? O que é que te levou... Porque o YouTube, principalmente cá nós em Portugal, esta coisa do podcast e de termos um nicho que fala para si próprio, não existe assim há muito tempo, portanto foste aqui um pioneiro deste formato. O que é que te levou, quais é que foram as dificuldades também, o que é que viste de barreiras? A necessidade e o porquê é simples, eu gostava de ter sido convidado, gostava que houvesse um espaço que me permitisse eu conhecer outras pessoas e eu próprio potencialmente ser convidado a falar sobre cerveja, e esse meio não existia. E quando percebes que não existia, e lá fora existia podcasts e canais de YouTube e cá não existia nada, e pronto, quando vês um problema e tu sabes que podes ser uma solução, deixa de ser um sonho e passa a ser mais missão e acabas por fazê-lo. O método, ou seja, depois a nível mais técnico, eu acho que é difícil tu te assumires como um expert, principalmente numa indústria que é tão recente. Existem pessoas que de facto têm décadas de estudo de cerveja e trabalhar em cerveja, e eu acho que, ou seja, eu não tenho nada disso, eu era um mero curioso, trabalhava na indústria já há algum tempo, mas com essa curiosidade decidi conhecer, e foi aí que o formato de podcast permitiu-me ter conversas com outros cervejeiros, com as pessoas que trabalhavam na indústria, que eu já conhecia de alguma forma, mas que depois aprofundava um pouco, e é muito interessante quando, hoje em dia, em alguns festivais, quando falam e com algum saudosismo, conheceram pessoas X ou Y através de um podcast que eu gravei há 5 anos atrás. Isso acaba por ser... É gratificante, não é? Acaba por nós ficarmos até... Porque é a nossa missão, não é? No fundo, tipo, quando queremos comunicar e quando estamos a fazer, atingirmos alguém, por o mínimo de impacto que seja, mas sentires que a pessoa foi atingida, não é? E diz-me outra coisa, o que é que tu achas, para ti, qual é que, porque o início normalmente é muito difícil, normalmente eu tenho pessoas que me dizem isto, porque ninguém viu, como é que se lida com essa... É difícil porque tu tens que ser resiliente, isso não... Sei. Não deixas afetar. Não tens no supermercado, né? Tipo, sei lá, tens que ter e tens que... honestamente é um processo muito solitário, muitas vezes, porque tu abdicas nomeadamente, por exemplo, no caso de um festival, se eu estiver a fazer algum trabalho de comunicação num festival, e na altura estás com o microfone, com as pessoas, e isso eu acho fascinante, e é uma parte muito gratificante, eu gosto de o fazer, mas depois o que a maior parte da malta não vê é que depois tu vais com o microfone e metes o cartão e começas a editar o vídeo para ele sair ainda... e essa parte é muito solitária, ou quando gravas um podcast e quando tens um trabalho full-time e tens que o fazer ao fim de semana. Abdicas de estar com a família, com os amigos, muitas vezes, não é? Eu acho que essa é a parte mais difícil e nem toda a gente tem essa capacidade assim, um budget, e não é dinheiro, é de tempo, porque se tu tiveres família, se tiveres filhos, por exemplo, tipo, as tuas prioridades acabam por ser, dificilmente consegues ocupar 2 ou 3 horas no final do teu dia, das 11 da noite até às 2 da manhã, mas esse das 11 da noite até às 2 da manhã foi muito frequente durante muito tempo, e nessa altura tu não tens retorno financeiro de forma alguma, e mesmo as vanity metrics, os views, os likes, não os tens. Pois é. E eu acho que o início é difícil, porque tens a questão de ser potencialmente porque cringe. Tu não consegues ver o valor imediato, muitas vezes. Tu não o vês, certamente, e
e as pessoas que te rodeiam também não. E tu podes acreditar e consegues sonhar com algo que estás a ver passado 2 ou 3 anos, mas as pessoas não o veem e eventualmente até te questionam porque é que tu estás a fazer. Essa parte é muito difícil porque tu estás a lutar. Pá, tu tens que trabalhar e tens esse caminho solitário e ainda tens pessoas que te perguntam porque é que estás a fazer isso. Essa parte é muito difícil, mas depois há um momento em que tu tens alguma credibilidade e aí as pessoas já te veem de forma diferente e eu acho que as coisas acabam por ser fáceis de fazer, depois começas a ter alguns recursos e consegues fazer consegues ir melhorando o processo também, não é? Acabas por... E o conhecimento de fazer tudo ao longo destes dias, estamos a fazer experiências e há coisas técnicas que vamos aprendendo melhorando, claro, e melhorando também. E eu acho que essa parte eu senti ao longo dos tempos, seja a editar um vídeo de YouTube, que inicialmente não tens muito critério, ainda estás a aprender, depois percebes retenção, como é que agarras as pessoas, ou seja, tens tudo, e é um caminho que tem que se ir fazendo, exatamente, e fazer para aprenderes, que muitas vezes, e nós até nestes contextos de festivais, nós que já também fazemos já vamos trabalhando com comunicações e festivais, eu digo sempre que 90% é improviso, porque por mais que tu planeies, há sempre qualquer coisa, e o improviso também faz-te aprender coisas, porque tu já vais a contar, pode acontecer isto, e tu já vais meio, ok, se acontecer eu já sei que já não é uma surpresa, não é? Eu acho que tens de ter, eu diria até que para criador de conteúdos tens de ter Esta capacidade, não é? tens de ter ginga para te adaptares. E eu acho que principalmente tu não tendo recursos, e a jornada inicial tu não tens recursos e tens que ser criativo Tens que ser com o que tens. Tens que fazer acontecer com... E depois quando cresces um pouco, eu gosto muito da economia de criadores e inspiro muito o que existe lá fora e ver as pessoas com recursos e com equipas grandes fazer algo semelhante ao que eu estou a fazer, obviamente com outros números, claro. Mas tu depois percebes que é um trabalho de 10 pessoas, porque depois tens alguém a preparar, fazer produção do episódio, alguém que eventualmente te ajuda a escrever e alguém que vai realizar, e tens 2 ou 3 pessoas a filmar e tens algum técnico de som, depois a pós-produção, ou seja, isto são 10 pessoas, obviamente depende, claro. E tu enquanto criador de conteúdo, tu tens que o fazer, tens que assumir esses 10 chapéus, tu próprio, e eu acho que isso é difícil, mas ao mesmo tempo permite-te aprender e que depois, eventualmente, quando consegues ter alguém a ajudar-te, consegues ter um overview das várias coisas, e eu acho que isso, depois, ser exigente com os vários pontos, acaba por ser importante. Claro, porque até tu já sabes, além de também já saberes o que é passar por ali, também, já tens a experiência, não é? Também consegues ter esta empatia no sentido de, ok, eu sei como é que é coisa, mas também tens aquele coisa de qualidade que tu já sabes como é que funciona e sabes, ok, para funcionar tem que ser assim, isto acaba por... E sabes o que é que pode ser feito... Para se ficar sempre melhor, não é? Ou seja, eu acho que essa é a parte essencial e ter sempre, olhar sempre como é que nós conseguimos fazer isto melhor. Claro. Olha, Tiago, também entretanto, vamos aqui ter mais um evento a acontecer, também vou agradecer-te mais uma vez por participares aqui no nosso podcast, a gente esperar que na segunda temporada, que ainda nos encontremos e também com mais tempo tenhamos uma conversa mais longa. Eu vou-te pedir o que peço sempre aos meus convidados, para deixares uma mensagem para quem cria conteúdo, para quem é empreendedora, que muitas vezes já esta coisa do eu não vou fazer porque há sempre este medo. Nós no outro dia até estávamos a conversar do síndrome de impostor, que a gente acha que nunca não temos nada de interessante para dizer. Deixares uma mensagem para estas pessoas e um conselho, já que tu também passaste pelo mesmo processo. Eu acho que, não sei se vou falar para aquela. Podes falar para aquela. Tu que estás aí. Não, eu acho que é importante sermos curiosos e tentarmos sempre procurar aprender. Eu acho que uma das melhores formas de nós criarmos, de nós nos tornarmos eventualmente também uma referência, é sermos curiosos, e eu acho que nós, ao sermos curiosos, conseguimos aprender nessa ótica, ou seja, eu acho que se de outra forma poderíamos ser talvez arrogantes, e eu acho que se nós tivermos o chapéu de curiosos e
trouxermos alguém nesta viagem de aprender connosco sobre certo tema, acho que facilita e ao mesmo tempo permite que as coisas não sejam perfeitas, permite-nos errar, permite-nos... Claro. É natural que nós não saibamos tudo e eu acho que essa pele de curioso inspira também outras pessoas a juntarem-se porque não se sentem... Eu acho que às vezes quando aprendemos alguma coisa, quando a informação que nos chega noutros meios, às vezes é muito distante e nós sentimos perdidos porque nós não conseguimos entender aquele tipo de comunicação. Claro, e às vezes até mesmo não vamos entregar a qualidade perfeita cinematográfica de uma grande marca, né? Que não nos podemos, às vezes, temos que também saber onde é que é o nosso lugar a nível, né, de crescimento, mas é fazer, é o que eu normalmente torço muito às pessoas, é isso, é fazer. E eu acho que mesmo isso, esse real do imperfeito, e é curioso depois, isso era tema para outra conversa, mas o marketing, a comunicação, as redes, hoje em dia, permeiam é verdade, sim, imperfeição em vez da perfeição. Porque é mais autêntico, não é? E mesmo com esta nova vinda das IAs, esta vinda das IAs e que torna às vezes as coisas muito superficiais, não é? Isto foi como é que é dizer, isto com a morte do Papa é um exemplo, eu já falei disso, acho eu, de quantidade de IAs que se criaram com imagens, isto é um bocado assustador a certa altura de veres como dominas IAs cada vez mais e eu acho que as redes sociais vão premiar isto. Uma coisa mais próxima, sentir, quem não é qualidade, não é 4K, pois é a pessoa, é um vídeo gravado no telefone, às vezes isto também permeia um bocadinho a proximidade. Tiago, olha, mais uma vez obrigado. Por vocês já sabem, falta-nos um episódio para acabar a primeira temporada. A seguir, na segunda temporada, nós vamos sair do estúdio e vamos andar por aí a falar com os nossos empreendedores. Já sabem, subscrevam o canal, deixem o gosto e até à próxima.